Hoje nós estamos dedicando esse dia para o Senhor. Estivemos aqui pela manhã, onde a palavra de Deus foi ministrada, e temos percebido que verdadeiramente a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus santifica, ela cura, ela restaura, ela levanta o abatido. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tenho certeza que você tem muitos motivos para louvar a Deus, muitos testemunhos que você pode compartilhar com seus amigos, com as pessoas do seu relacionamento, porque quem anda com Cristo, quem tem no coração a palavra de Deus, é diferente. É diferente. É diferente por dentro e diferente por fora. No seu palavreado, no seu comportamento, porque a palavra de Deus nos restaura por inteiro. Nós nos tornamos novas criaturas quando nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa canção que nós acabamos de cantar, ela diz que Ele vem. Quem é que vem? O Senhor Jesus. Ele vem nos buscar. E eu estou ministrando este mês o tema Os Últimos Dias e a Volta de Jesus. Esse é o tema desse mês, no domingo à noite. E nós falamos no primeiro domingo do mês com o tema Os Últimos Dias e a Volta de Jesus, baseando-nos em Mateus capítulo 24. Também, Marcos capítulo 13, você encontra as mesmas instruções e as mesmas declarações de Jesus. No segundo domingo, falamos sobre a igreja e os últimos dias. A igreja está nos últimos dias e ela precisa estar preparada para o que vem aí, para as lutas, as dificuldades, as provações, mas também o nosso encontro com o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero falar sobre o crente e a santificação. São temas relacionados. Um está ligado ao outro. Hoje, falando sobre o crente e a santificação, nós vamos entender que a santificação para o crente é a coisa mais natural, mais normal do mundo, ou pelo menos deve ser. Ser santo para o salvo é a coisa mais fácil que existe, porque é parte da sua própria natureza restaurada. Assim como é normal o ímpio viver na prática do pecado, para ele é a vida que realmente ele gosta de levar. Para o crente, para o salvo em Cristo, o ser santo é a coisa natural, é o seu dia a dia. Martin Lloyd-Jones escreveu dizendo: por essa razão, esta doutrina, ou seja, a segunda vinda de Cristo, tende a se sobressair mais em dias de perseguição e sofrimento. Com muita frequência, é somente quando vemos a vaidade deste mundo que olhamos para aquele glorioso futuro que está nos aguardando. Ele foi um médico, mas Martin Lloyd-Jones, se dedicou ao ministério da palavra. Tornou-se um escritor conhecido no mundo inteiro, um homem de Deus. E dentro dos seus escritos, ele escreveu isso aqui, falando sobre os últimos dias, sobre a volta de Jesus. Por essa razão, a doutrina da segunda vinda de Cristo tende a se sobressair mais em dias de perseguição e sofrimento. Ou seja, na medida em que as coisas se tornam mais difíceis, complicadas para a igreja, mais ansiamos pela volta de Cristo. E Deus, na verdade, permite que venha problema, venha perseguição, venha tribulação, para que nós não nos acomodemos às coisas da terra.
Nós não somos daqui, portanto não devemos viver pelas coisas da terra, que são passageiras, que se deterioram, que o vento leva, que acaba. Nós vivemos e devemos viver pelos valores do céu. Disse ele, com muita frequência, é somente quando vemos a vaidade ou a transitoriedade deste mundo que olhamos para aquele glorioso futuro que está nos aguardando. Nós temos um futuro e uma esperança. O nosso futuro é nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou dizer uma coisa para você aqui, para você pensar. O céu, para nós, é apenas consequência, viu, gente? Jesus é melhor do que o céu. Jesus é maior do que o céu. Nós só vamos nos alegrar no céu, porque lá Jesus estará conosco. Tudo converge para Ele, foi a canção que nós cantamos. Tudo é dele, porque dele e por Ele e para Ele, escreveu Paulo, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Então o céu só faz sentido porque Jesus estará lá conosco. Mas nós nos alegraremos nele. Ele será o nosso alvo, ele será o nosso objetivo maior. É nele que vai estar centrada a nossa adoração. Não queremos saber de anjos, não queremos saber de ruas de ouro, não queremos saber daquelas realidades que nós ainda nem podemos imaginar. O céu é o céu de Deus, é um lugar perfeito, mas tudo que nós precisamos é de que Ele esteja lá conosco. Eu não quero ver o céu, eu quero ver Jesus. O que me importa é que eu vou me encontrar com Ele. O céu é consequência, mas Ele é tudo. Então hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema, o crente e a santificação. Lembre-se, ser santo para o crente é como respirar. É tão natural, deve ser tão normal como o respirar. Santidade faz parte da natureza do homem e da mulher, salvos em Cristo Jesus. Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, verso 8 a 12, dizendo: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo ou abençoando ou falando bem, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida, ou seja, quem quer extrair o melhor deste mundo de maneira positiva e ver dias felizes aqui na terra, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem enganosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então percebemos que Deus está a favor de um e contra outros. Deus está a favor dos santos e contra os ímpios. Por quê? Porque Deus é santo. Porque sem santificação ninguém pode conviver, se relacionar com Ele. Todo homem que está no planeta Terra, que nasceu, que hoje está aqui, que amanhã vai nascer,
já nasce condenado e manchado na sua alma. Traz em si a marca do pecado original. Já nasce perdido, já nasce pecador. E na medida em que nós somos alcançados pelo Evangelho, nós cremos no Evangelho, entramos no processo do arrependimento, que é a mudança de mentalidade, mudança de valores, e aí nós buscamos o perdão de Deus pelo arrebatamento, recebemos o perdão de Deus, a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, e Deus nos sela com o seu Santo Espírito para o tempo e para a eternidade. Então tornamo-nos novas criaturas, nascidos de novo em Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho e do Espírito Santo. Deus está do lado dos salvos, dos santos, dos que obedecem, dos que se relacionam com Ele de maneira honrada, temente. Mas Deus é contra aqueles que preferem o mal. Deus é contra aqueles que praticam males, diz aqui o Pedro. E ele disse mais: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, ou no nosso desconhecimento do Evangelho, da verdade. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Está vendo o desafio? Deus diz para o pecador: seja santo. Deus diz para o ímpio: torne-se santo, porque eu sou santo. Você não pode se aproximar de mim sem santificação. E você não tem santificação própria, você não tem mérito próprio. Você precisa de Jesus Cristo, que eu coloquei na cruz como sacrifício perfeito para te perdoar e lavar você dos seus pecados, de todas as suas imundícias. O sangue ali vertido foi vertido para te purificar. Então creia em Jesus. Jesus é a resposta. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, Jesus é tudo. Ele é tudo. O caminho, a verdade e a vida. E o Pai diz: creia nele. Seja lavado pelo sangue dele. Uma vez lavado e purificado pelo sangue de Cristo, você terá livre acesso à minha presença. A nossa inimizade, ela é destruída e tornamo-nos amigos, ou seja, íntimos, pai e filho. Interessante que Pedro diz aqui que nós que somos chamados na Bíblia de filhos da obediência. Filhos da obediência, 1 Pedro 14:16. Filhos da obediência. O que significa que existem filhos da desobediência. Alguns obedecem, outros não. Alguns se santificam, outros não. Alguns são salvos, outros não. Por quê? Porque não tem Jesus como o seu referencial de vida. Não confia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas Pedro diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis, ou tomais a forma, não vos amoldeis às paixões, aqueles sentimentos baixos, aqueles pensamentos nojentos, aqueles pensamentos ruins. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O perdido está perdido porque ele ignora, ele desconhece a graça de Deus revelada em Cristo Jesus.
O pecador está debaixo de maldição e é escravo de Satanás e do pecado, porque ele ainda não teve um encontro real com Cristo. E ele se amolda às paixões mundanas. Ele não é santo, ele não é perdoado, ele não é purificado. Gente, Deus está dizendo aqui: eu facilitei tudo para o pecador. Eu já abri as portas para o pecador sair da sua escravidão. Deus já tirou a tranca das suas cadeias espirituais. Ele já escancarou, abriu a porta dizendo: agora você pode sair. E você pode viver em Cristo em novidade de vida, porque lá no Calvário Ele venceu os seus inimigos. Agora você pode sair. Mas o pecador tem que desejar sair da cadeia, do presídio, das prisões, do comportamento, do estilo de vida que entristece a Deus. O pecador tem que dizer: eu quero sair desse lugar. Eu quero sair desse comportamento. Eu quero deixar essa modalidade de vida. Por isso Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas tem que vir. Pecador, você precisa vir para Jesus. Pecador, não há outra alternativa para você a não ser Jesus. Jesus é o teu futuro. Jesus é a tua meta. Jesus é a razão da sua vida, ou pelo menos deve ser. Pedro disse que nós, na condição de filhos da obediência, devemos viver em novidade de vida. Devemos viver fora da prática do pecado, não nos amoldando às paixões, aquelas paixões naturais, aqueles desejos que dominam a nossa alma. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Olha aqui, queridos, Deus já te chamou. Olha aqui, pecador, Deus já te chamou. Você agora precisa responder. Você agora precisa dizer: eis-me aqui, porque está escrito: Ele já te chamou. Assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Então ninguém pode dizer: não posso ser salvo, não posso viver uma vida santa, porque eu não vou ter acesso a Deus. Você está negando o que está escrito aqui. A Bíblia está dizendo que o santo e poderoso é aquele que vos chamou. Não viva segundo o mundo. Encontre-se com Jesus. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sabe o que significa ser santo na Bíblia? Separado para um uso exclusivo. Separado para um uso exclusivo. Então, biblicamente falando, o pecador se converte a Cristo e torna-se separado do mundo e separado para Deus, para que Deus possa usá-lo da maneira que Ele quiser. Quando você se converte, você nasce de novo pela graça de Deus, pelo poder do sangue de Jesus. Você não tem mais direitos sobre a sua vida. Sabia disso? Tem muita gente que se converte e fala: não, tem que ser do meu jeito. Você não foi salvo então. Quando você é salvo, é do jeito de Deus. Quando você é salvo, é segundo a palavra de Deus. O padrão é a palavra de Deus. A régua é a palavra de Deus. Não é o que você pensa, não é o que você sente, não é o que eu penso, não é o que eu sinto. Como a Bíblia diz: assim diz o Senhor. Está em linha com esse assim diz o Senhor, você está se santificando. Está fora do assim diz o Senhor, você está na imundície. Você está ainda vivendo uma realidade de desobediência. Você não está vivendo como filho da obediência.
A maior necessidade hoje, irmãos queridos, é que nós vivamos como filhos da obediência. Porque a desobediência está destruindo o planeta Terra. A desobediência está destruindo famílias, está destruindo gerações, destruindo pessoas maravilhosas, que poderiam ser pessoas que impactariam a sociedade, mas vivem na desobediência. Deus está dizendo: venha, eu já te chamei para viver em santidade de vida. Santificação é a separação de tudo que contamina e prejudica nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Santificação é a separação de tudo que contamina e prejudica nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Você não peca apenas contra Deus, mas você peca também contra o seu próximo. Quando você não vive em santidade, não vive como filho da obediência, você peca contra o seu cônjuge, você peca contra os seus filhos, você peca contra o seu patrão, você peca contra os seus funcionários, você peca contra pessoas com as quais você se relaciona no dia a dia. Peca. Porque sem santificação, você não tem um padrão de vida. Você não tem um estilo de vida que possa impressionar. Paulo escreveu, 1 Coríntios 6, verso 12, e também 1 Coríntios 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. O que está escrito aqui? Que você não é um robô nas mãos de Deus. Você pode escolher fazer as coisas certas e pode escolher fazer as coisas erradas. Você tem liberdade para isso. Mas nem tudo que você escolhe fazer, tudo aquilo que às vezes é até lícito, nem tudo convém. Nem todas as coisas lícitas, você pode se deixar dominar por elas. Nem todas as coisas lícitas trazem edificação para a sua vida. Você pode assistir um filme na sua TV de 50 polegadas? Pode. Mas tem filme que não dá para assistir. Mas eu estou na minha casa. Eu estou com a minha esposa. Eu estou aqui no meu recinto secreto. Secreto para terceiros. Mas aquele que sonda e conhece o seu coração está lá te vendo. Não, estou assistindo com a minha esposa, então eu posso assistir cenas picantes. Não pode não. Porque aquilo vai te contaminar, vai levar impureza para as suas emoções. É por isso que hoje essa geração está desprezando a honra da virgindade, o valor da virgindade. Porque as artes, a cultura, o cinema, o teatro, a literatura, tudo está dizendo, pode se relacionar, não tem problema. Hoje o grande problema para essa moçada que está chegando aí, gente, não é a questão de ser inteligente, ser esperto, mas é a questão da virgindade. O que está pegando hoje é que passaram assim, nivelando por baixo os valores morais. Hoje, essa moçada tem vergonha de dizer que é virgem. Tem vergonha de dizer, vou me casar virgem. Mas esse é o padrão. Mas sabe por que não conseguem, gente? Porque não vive segundo
a palavra de Deus. Não vivem como filhos da obediência. Vivem amoldados, modelados pelas paixões mundanas. Então veja só, as coisas vão adquirindo um contorno e uma proporção. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque nem todas edificam. Você pode pegar e fumar um cigarro, um charuto, ou até uma maconha. Você vai comprar com o seu dinheiro. Você vai dizer, eu estou comprando e pagando com o meu dinheiro, não tenho que dar satisfação a ninguém. É verdade. Mas no final, isso é conveniente? No final, isso vai agregar valor à sua vida? No final, vai te deixar uma pessoa melhor? Você pode fazer. Mas a questão é o seguinte, qual o propósito de tudo isso? O que isso vai acrescentar à minha vida, aos meus valores? Em Hebreus capítulo 12, o escritor escreveu a partir do versículo 14, dizendo: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que ninguém fique fora da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Raiz de amargura, ressentimento, problemas de relacionamentos mal resolvidos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção de primogênito, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. A Bíblia diz que Esaú foi imoral e profano. Não valorizou o seu direito de primogenitura. O primogênito, naquela cultura, ele tinha um destaque na família. Da herança do pai, ele recebia porção dobrada. Ele seria o sucessor da família. Ele tinha uma bênção especial por parte do pai. Mas Esaú, carnal, profano, ele não levou isso em consideração, ele se tornou imoral, profano, carnal. Ele desvalorizou o que simbolizava a primogenitura. Ele chegou do campo esfomeado. Ele era um homem bruto, gostava de viver pelos campos. Ele era diferente de Jacó. E Jacó compreendeu o poder da bênção da primogenitura. Esaú chegou com fome e Jacó tinha feito uma panelada de sopa, gostosa, cheirosa. E Esaú chegou e disse, me dá um prato aí daquele, o maior que você tiver, que eu não aguento mais de fome. Jacó disse, só se você me der o seu direito de primogenitura, você me vende? Aí Esaú disse, o que me vale o meu direito de primogenitura? Se eu estou com fome, é agora. Se eu continuar com fome, vou até morrer de fome. O homem era totalmente descompensado, gente. Ele poderia fazer a sua própria comida. Ele poderia pedir à sua mãe para fazer a comida. Mas não. Ele se tornou profano. Ele desrespeitou. Ele não valorizou o que Deus teria para ele através da primogenitura. Ele simplesmente virou as costas ao seu direito. E depois, no final, quando seu pai, Isaque, já estava velho, quase morrendo, ele se esqueceu, por conveniência, de que tinha vendido o seu direito de primogenitura a Jacó,
foi ao seu pai dizendo: pai, me abençoa aqui como seu filho primogênito, porque agora é chegado o momento. O pai disse: não posso. Já abençoei Jacó em seu lugar. Ele agora tem a parte que te cabia da bênção especial da primogenitura. Não, pai, me abençoa, o senhor só tem uma bênção. De primogenitura, sim. Eu posso declarar outras bênçãos sobre você, mas você fica sabendo que o seu irmão mais novo vai dominar sobre você. Ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai ser um homem próspero com as bênçãos de Deus que eu declarei sobre ele. E você vai ter que ralar. Você vai ter a sua prosperidade, mas à custa de muito labor, muito sofrimento, muita luta. Não encontrou espaço para arrependimento, porque ele desprezou a bênção da primogenitura. Hoje tem muita gente que está desprezando a oferta de Cristo da salvação, dizendo: não, tem muito tempo pela frente, sou novo. Quero casar, quero formar família, quero me formar, quero abrir a minha empresa. Quem disse que você vai viver para isso acontecer? Que segurança você tem disso? Que você vai viver mais 5, 10, 20 anos? Quem pode garantir? Você não sabe nada. Por isso, tudo que você precisa fazer é entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, porque o mais Ele fará. Seu dinheiro não resolve o seu problema. A bênção de Deus resolve, porque está escrito que a bênção do Senhor enriquece. E com a bênção, Ele não traz desgosto. Queridos, a nossa maior riqueza é Cristo. O nosso maior patrimônio é Cristo. A nossa maior alegria é Cristo. Nada pode competir com Cristo em nossa vida. Nada deve competir. Portanto, vivemos tempos difíceis por causa da impiedade que toma conta da sociedade. Momentos difíceis, momento de apostasia, de desvio da fé. Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 4, versículo 1 em diante, dizendo: o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, que tempo nós estamos vivendo, gente? Nos últimos tempos. Ah, pastor, então você está dizendo que Jesus vai voltar amanhã? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que estamos vivendo nos últimos tempos. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo disse a Timóteo: nos últimos tempos, vai haver uma debandada de gente que dizia crer em Cristo. Vão se desviar por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com a internet. Cuidado com os cultos pela internet. Você pode estar sendo alimentado por um espírito de engano. Você pode estar sendo alimentado pela mentira de homens hipócritas, que querem auferir lucro antes de ver a sua alma
sendo beneficiada. Os últimos tempos se caracterizam pelo engano, pela mentira e pelas heresias trazidas não só por homens, mas também por demônios, que usam pessoas para pregar, para ensinar, sem viver aquilo que está pregando e ensinando. Tem muita gente ensinando por aí, mas se você olhar atentamente, ele não vive o que prega. Cuidado. Paulo continua escrevendo ainda a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias. Quando? E eu quero reforçar aqui que esses últimos dias, eles contam a partir do nascimento de Jesus, viu? Olhem o quão próxima está a volta de Jesus. Porque os últimos dias foram inaugurados com o nascimento de Jesus. Tem quantos anos? 2020. Vamos deixar o 2, né, para lá, né? Vamos arredondar 2020. 2000 anos já se passaram. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos o quê? Não espere as coisas melhorar não, viu, gente? Não cai nessa lábia. Vai ser uma transformação mundial, a economia vai melhorar, todo mundo vai poder comprar e vender sem nenhuma limitação. Não acredite nisso. As coisas ficarão cada vez mais complicadas, sobrevirão tempos difíceis. Agravadas, sabe por quê? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E agora pasmem, tendo forma de piedade, de santo, de pessoa de boa índole, tendo uma aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. A piedade é manifestada numa vida poderosa. A piedade é manifestada numa vida de santidade, de comunhão com Deus, numa vida que se separa de tudo que é mundano, de tudo que mancha, que denigre. A santidade é para ser demonstrada em poder. A vida piedosa precisa ser provada com o fruto do Espírito Santo. E Paulo conclui aqui esse pensamento: foge também desse tipo de gente. Foge, vaza, cai fora, termina o namoro, acaba com essa amizade. Se for preciso, sai daquela empresa, vai para outra. Cuidado! Você pode estar se relacionando com pessoas perigosas, com pessoas que vivem de aparência. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho clamado a misericórdia de Deus para estar aqui, porque eu não quero ocupar o tempo de vocês falando palavras agradáveis a vocês. Somente a verdade liberta. Somente a verdade te confronta. Hoje nós estamos vivendo uma situação terrível. Os valores estão invertidos. Olha para a sociedade. Tudo está invertido. Olha para as famílias, inverteram-se os valores.
Hoje você não sabe se o marido é o marido, se o marido é o cabeça, se o marido é o protetor, se o marido é o provedor ou se é a mulher. Porque é uma competição maligna. Maligna! Perdeu-se o referencial de Deus. A Bíblia diz que o Pai é o cabeça de Cristo. Cristo, o cabeça do homem. E o homem, o cabeça da mulher. Fala isso. Vocês só não estão me apedrejando porque não tem pedra aí. Falar da mulher ser submissa é xingar, é achincalhar. Não entende o que é submissão. É estar sob a missão do homem, sendo auxiliadora idônea. A mulher está desprezando essa honra de ser auxiliadora idônea, querendo ocupar o papel de cabeça e está indo para o buraco e levando toda a sua família consigo. O movimento feminista tem sido uma desgraça para a sociedade. Os valores estão invertidos. Mas quando você fala isso, você percebe no semblante das pessoas que elas não aceitam essa verdade. O homem tem o seu papel na sociedade. A mulher tem o seu papel. Os filhos têm o seu papel. Cada um tem o seu papel. Sabe por quê? Muitos lares estão sendo destruídos? Valores invertidos. Sabe por quê que os filhos não respeitam mais os pais? Valores invertidos. Os pais não se dão ao respeito. Os pais não demonstram respeito. Os pais não têm vida com Deus. Os pais vivem uma vida mediana. Quando a gente fala medíocre, não é no sentido, aquele sentido pejorativo, não. Também. Mas medíocre, muitas vezes, é mediano. Não impacta o filho. Não impacta a esposa. Não impacta o esposo. Vive uma vida mediana, medíocre. Os últimos dias serão caracterizados por esse tipo de gente. Olha aqui os adjetivos. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Isso que é o problema. E ainda parece que é crente. Tendo forma de piedade, uma capa de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desse tipo de gente. Não se una a esse tipo de gente. Depois, na sua casa, dê uma olhada. 2 Timóteo 3, 1 a 5. E eu vou encerrar dizendo: o tempo presente é o melhor teste para nos aprovar na fé, na esperança e no amor. Somente os que perseverarem até o fim serão salvos. E o apóstolo Pedro disse, 2 Pedro 3, 17 e 18: vós, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, quem são esses? Os falsos mestres, os falsos profetas. Não aconteça que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora
como no dia eterno. Amém. Você precisa melhorar a cada dia. Você precisa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Quer viver uma vida honrada, digna, ainda que você tenha que dar duro, ande com Cristo. Tem muita gente que não quer pagar o preço e fica no prejuízo. Tudo que vale a pena adquirir custa caro. Tudo que vale a pena adquirir custa caro. E a Bíblia diz que a nossa redenção é caríssima. Custou o sangue de Jesus para Ele tornar-se o nosso Salvador. Mas para que nós nos tornemos filhos da obediência, o preço é a nossa santificação. Todo dia, o dia todo, vivendo pela graça de Deus. Amém, amados?